Como é que você viu essa campanha do Lula, essa eleição do Lula? Como é que você viu? Como é que você participou da campanha? Você... Participei diretamente. Eu estou nessa luta, né? Desde 1979. Eu brinquei um dia desse, botei no meu Instagram, no Facebook, uma foto do Lula aqui no Espírito Santo na eleição de 94, num evento que ele veio aqui, eu fazendo papel de segurança dele. Eu fui segurança do Lula, imagina, em 1994. E assim, a gente estou nessa luta há muitos anos. E eu acho que essa eleição foi a mais difícil, não tenho dúvida, apesar do Lula ter ganhado as eleições, mas foi a eleição mais radicalizada que nós passamos nesse país nos últimos anos. Você chegou a acreditar na vitória em primeiro turno ou você sabia que iria se sim, honestamente, né? Criou-se aquela empolgação de vitória no primeiro turno, muita gente tinha uma avaliação mais realista, outros mais otimistas. Como é que você ficou ali? Eu acho uma eleição muito... Apesar da eleição ter sido polarizada, tinham dois candidatos bem na frente, mas quando você tem muitos candidatos, e é normal isso, é muito difícil você ter uma eleição no primeiro turno. Eu não tinha expectativa, achava que o Lula ia ganhar as eleições, mas não tinha expectativa que fosse no primeiro turno. Você tinha mais de 5 candidatos, né? Além do Lula e o Bolsonaro, você tinha outros candidatos, e isso faz com que parcela dos votos vão para esses candidatos. Então é muito difícil acontecer isso. Entendi. Mas, assim, você imaginava que seria uma eleição tão apertada ou você imaginava que o Lula conseguiria vencer com uma margem maior? Eu achava que o Lula ia ter uma votação maior. Eu achava que ia ter em torno de 2%, 3% a diferença. Fiquei assustado, assim, como o Bolsonaro, no último momento, cresceu, né? As pessoas falavam que era o voto envergonhado, e realmente muita gente votou no Bolsonaro, um voto escondido, e que não conseguia ser percebido, talvez, pelas pesquisas. Então, a minha perspectiva é que ele teria uns 2%, 3% de diferença, mas não menos de 1%. Realmente foi uma disputa muito, muito acirrada, muito apertada. Você acha que aquele episódio ali do Silvinei, né, que era diretor da PRF, interferiu no resultado final? Eu tenho certeza absoluta. Com certeza, parcela da população, principalmente né, no Nordeste do país, deixou de votar. Né? Então, ela com certeza influenciou, sim. A gente não tem dimensão de quantos votos, mas houve, com certeza, uma influência... Para estreitar essa margem, né? Eu acho que o Lula teria aí um pouco mais de voto, não sei quanto, se era 200 mil, se era... 1 milhão, 2 milhões? Eu não acho que chegaria a 2 milhões, mas seria mais de 500 mil votos, pessoas que deixaram de votar. É uma estratégia extremamente antidemocrática e a gente tem de realmente punir, né? Não pode se deixar essa pessoa sem punição junto à Justiça Federal. Você acha que se ele tivesse sido punido já, você acha que iria inibir esses atos do dia 8 de janeiro? Como é que você vê isso? Eu acho que não. Eu acho que esse processo já vinha num nível de radicalização muito forte, algumas pessoas muito pouco preocupadas com o processo de punição. Aquilo que aconteceu domingo em Brasília foi um absurdo. Então, assim, as pessoas não estavam medindo as consequências. Muitos falam que as pessoas estão doentes, né? Eu não acho. Eu acho que tem ali pessoas que estão, talvez, satanizadas, acreditando no milagre, alguma coisa parecida, mas com certeza tinha um processo de terrorismo organizado com o objetivo de criar uma instabilidade nesse país. Quem apostou nisso, eu acho que perdeu. Agora, com certeza absoluta, o governo, a justiça, o poder executivo, o legislativo, o judiciário vão ter de tomar medidas enérgicas, porque não foi um ato simples. É preciso entender que além de tentar se criar uma instabilidade no país, se depredou o patrimônio histórico, absurdo que se fez com o Palácio do Planalto, o Supremo e o Congresso. Assim, não tem justificativa para o que foi feito. Eu acho que nenhum ato terrorista alguém que tenha pensado em destruir o seu patrimônio, né? Alguém que destrói o seu patrimônio vai além de qualquer racionalidade.
Ali as imagens mostram, né, que os manifestantes eles foram escoltados ali, né, pela polícia militar, que diziam que eles poderiam ocupar 2 faixas, que eles estariam ali apenas para protegê-los, para escoltá-los, e o ministro Alexandre de Moraes afastou o governador Ibanez por 90 dias. Como é que você vê isso? Assim, tinha ali as declarações que eles iriam quebrar tudo, que eles já estavam se articulando para isso, iriam quebrar ali o palácio, né, do governo, o Palácio Planalto, o Supremo, o Congresso, já tinha essas falas, né, radicalizadas, fizeram ali a manifestação em frente ao próprio quartel do Exército ali do Distrito Federal, com a conivência até do ministro da Defesa, né, o Múcio, dizendo que eram atos democráticos, né? Depois ele fala que tinham parentes e amigos que estavam acampados, que estavam nesses acampamentos, enfim. E você viu que tinha ali nesses 4.000 manifestantes declaradamente golpistas, né, que não aceitam o resultado das urnas, e um pequeníssimo número de policiais ali, e que foi facilmente rompida ali por alguns já membros ali infiltrados, já preparados, né, para aquele tipo de ação mais violenta, para romper ali aquela pequena barreira policial. O Ibanez foi afastado, o Torres, né, o Anderson Torres, que era ministro da Justiça do Bolsonaro, ele vai ali para a Secretaria de Segurança do governo do DF, né, depois viaja, né, e eclode, né, essa manifestação. Te surpreendeu? Porque a mim surpreendeu a facilidade que eles encontraram para fazer tudo isso, assim. Eu acho sim. Pelas informações, e eu tive as informações pela imprensa, né, todos nós estamos acompanhando, de fato, o governo do Distrito Federal não se preparou, né? Não se preparou para aquele momento. Tem as informações que também chegaram através da imprensa. Ontem eu assisti o dia, né, praticamente todos os jornais, li, assisti, ouvi os jornais, que eles tinham informações, né? Tinha sido passado ao governo do Distrito Federal que já tinha um movimento mais radicalizado. Então, o que me parece é que eles ou não acreditaram que isso não ia acontecer, ou simplesmente ignoraram o fato e deixaram com que acontecesse. Então, eu acho que a justiça, eu tenho certeza, né, o Moraes, usando as prerrogativas que ele tem, vai apurar. O Dino, né, o nosso ministro da Justiça, já mandou apurar e vai identificar o que efetivamente aconteceu. Eu acho que, de fato, o governo do Distrito Federal agiu assim, com muita negligência, no mínimo negligência do que aconteceu. E negligência, nesse caso, também é crime, porque você não... A prevaricação pode ser ação ou omissão. Omissão, né? De qualquer maneira, ocorreu um crime, né, por parte do governo do Distrito Federal. Você acha assim, que muita gente vê uma vinculação, né, nisso que aconteceu com a própria saída do Bolsonaro, né, do território nacional, né, tipo, como uma evidência de que algo aconteceria, né? Porque se não se tivesse planejando nada, né? Por exemplo, quando o Getúlio Vargas comete o suicídio, a população, o Carlos Lacerda, ele é encontrado ali na padaria onde ele tomava café, ele é obrigado a se evadir às pressas do país, porque a população já estava indo para buscá-lo para o seu linchamento, né? E todos aqueles meios de veículos de comunicação, de rádio, de jornal, de revista, que eram pró-Carlos Lacerda, a população entra e depedra, né? Inclusive, há um enfrentamento até às forças militares. A população enfrenta diretamente as forças militares, né? Então, assim, e muita gente via que
era uma evidência de que algo aconteceria. Não quer dizer porque não aconteceu na posse que não quer dizer que nada foi tramado. Pode ter sido que foi tramado e viu que não se tinha meios para executar, né? E nem que foi tentado, porque 4 drones foram abatidos. Você acha que o fato da posse ter transcorrido ali com aquela calmaria toda, houve um relaxamento ali do serviço de segurança? Eu acho que são duas coisas que é importante. Essa, sim, você falou que eu acho importante, Augusto. Primeiro, acho que o Bolsonaro foi extremamente irresponsável e tem de pagar também, né, junto à justiça, porque, no mínimo, ele é responsável, porque se ele tivesse, desde o começo do seu mandato, primeiro ele questionou as urnas, ele foi negligente em diversos aspectos, na questão da vacina, né, da Covid, em diversos aspectos. Mas ele foi estimulador desse processo. Não tenha dúvida que ele foi o maior estimulador desse processo. Não foi só na eleição, que ele podia ter acabado a eleição e ter falado, olha, a eleição é legítima, vamos deixar passar daqui aos 4 anos, daqui a 4 anos eu disputo novamente e tal. Mas ele não, ele incentivou esse processo. Ele já foi para a disputa dizendo que as urnas eram fraudadas. Imagina, você faz uma disputa e se ganha. Seria fraudado, não seria? Então, ele estimula esse tipo de coisa. Aparentemente, ele já sabia que ia perder a eleição, né? Porque todo o movimento dele foi nesse sentido. Então, ele estimulou. E esses grupos que surgem, porque você vê como está sendo apurado, você tem grupos organizados no Brasil, esses ônibus foram contratados ou por empresas, ou por empresários, ou se juntou recursos e tal, mas há um nível de organização, né? Houve um nível de organização, inclusive você tem áudios em que as pessoas se organizam em nível nacional para chegar a Brasília. Eu acho que o Bolsonaro é extremamente responsável e tem de responder na justiça sobre esse caso. A segunda coisa é que aquele ato do dia 1º, a posse do Lula, aquele momento festivo, aparentemente mostrava que o Brasil ia entrar num processo de pacificação. Então, era isso que estava se buscando. Eu acho assim, porque é difícil você dizer assim, será que o sistema de informação brasileiro não percebeu que ia acontecer aquilo? Aparentemente, em frente aos quartéis, estava mais ou menos pacificado, os caras, né, as pessoas estavam ali, já tinham 2 meses que estavam ali, muitos chamando de louco, uns ajoelhando e rezando, outros, né, pedindo para disco voador. Então, tipo assim, deixa eles ali, que não estão perturbando mesmo, é menos, né? Mas não acho que não foi aquele grupo que estava ali, você está entendendo? Dentro daquele grupo tinham pessoas infiltradas, organizadas, né, que já estavam construindo essa lógica. Então, por isso que é preciso identificar em cada região do país quem são os atores e os autores desse processo, quem organizou, quem montou essa lógica, e vai se identificar, eu não tenho dúvida disso, o sistema de informação brasileiro é muito, muito hábil nisso. Então, eu acho assim, se imaginou assim, olha, não vai ter esse nível, nós vamos pacificar o país, o discurso do Lula foi um discurso muito legal, a posse foi uma posse fantástica, com os povos, né, as matizes religiosas, raciais, só que não tinha essa dimensão que tinha ali 4.000 malucos, que iam chegar em Brasília, da forma que chegaram, né, e destruiu os palácios, né, depredaram realmente a nossa maior. Eu acho assim, é inadmissível você destruir, sabe, o Palácio da Justiça. Se temia um Capitólio e tivemos um 11 de setembro ali, né? É uma loucura aquilo, assim, as pessoas o que fizeram, defecaram dentro do palácio, destruíram obras de artes, sabe, não foi uma coisa simples. E as pessoas que foram lá eram vândalos, para mim, além de terroristas e vândalos, né? No nível que se chegou ali, não tem, assim, eu não conheço na história do país qualquer coisa parecida com isso. Teve uma denúncia de um deputado federal, de um policial federal, né, que aqueles atos de quebra-quebra que tiveram em Brasília no dia 12 de dezembro, né, que carros foram incendiados, a própria Polícia Federal foi atacada, teve aquela cena dantesca, né, de um ônibus que os
terroristas estavam querendo jogar o ônibus ali, né? Os criminosos estavam querendo jogar o ônibus ali de cima de um viaduto, não importando se ia cair sobre pessoas, sobre patrimônio privado, de terceiros, enfim. Então, houve uma denúncia que aquilo tudo estava sendo tramado ali pelo GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, e que o general Heleno estava envolvido nisso. Você acha que, então, existe uma cadeia de comando direta? Porque o Ibanez, o próprio Ibanez, era considerado um governador ligado ao Bolsonaro. O secretário dele, de segurança, era um que era ministro de Bolsonaro. Você acha que isso aí dá para formar essa cadeia direta ali com o Bolsonaro? Não. Eu não acho isso, com toda sinceridade. Porque quero crer que não, né? Eu acho que o Bolsonaro ele estimulou o surgimento desses grupos. Ele estimulou. Esses episódios são muito fruto do estímulo dele. Mas não acho que o Bolsonaro tenha montado uma rede terrorista. Não acho que tenha acontecido isso. Nem acho que o Exército Brasileiro ou pessoas militares estejam envolvidos com isso. Não acredito nisso. Você concorda mais com o Flávio Dino, que a responsabilidade do Bolsonaro é mais política do que jurídica? Eu acho que ele vai responder juridicamente porque ele estimulou ações, né, de uma forma que pode ser política, mas ele estimulou ações antidemocráticas. Né? Então, de certa forma, eu acho que ele tem de responder, e ele tem de responder. Agora, construir a lógica de que Bolsonaro construiu grupos terroristas no país, articulado com alguns setores, ou um ou dois setores, né, ou pessoas ligadas ao Exército, à Polícia Rodoviária Federal, à Polícia Federal, eu não acho que chegou nesse nível, eu acredito piamente que não é isso. Eu acho que tem pessoas, que pode ser do agro, que estão estimulando, achando que, através dessas ações, as Forças Armadas brasileiras vão se manifestar, dar o golpe de Estado. Não é um golpe a favor do Bolsonaro, é um golpe de Estado militar, tá certo? Eu acho que essas pessoas estão estimulando esse tipo de coisa, acreditando nisso. E eu acho, pelo menos está se desenhando nesse sentido, que o Exército não vai fazer isso, que as Forças Armadas, a Marinha, a Aeronáutica, não vai entrar nesse jogo, que é um jogo extremamente perigoso e danoso em diversos aspectos. Eu acho que o Brasil não aguenta um processo desse, o mundo está olhando o Brasil, né? A economia brasileira, o Brasil já é um país fragilizado hoje, muito fragilizado economicamente, socialmente, não aconteceria isso. Agora, tem grupos, e aí uma coisa que você levantou, eu acho que essa coisa, se nós não jogarmos pesado, se o brasileiro não entender que é preciso punir com rigor essas pessoas, pode ser que surjam outros grupos, pequenos grupos organizados e tal, que tentem fazer com que esses atos estimulem, sei lá, as Forças Armadas a tomarem uma atitude de um golpe e tal. Não acredito que vai acontecer, mas tem gente pensando nisso, e é por isso que essas 4.000 pessoas foram para lá, por isso que tem uma denúncia agora que já derrubaram 3 torres, né, de energia, e essas coisas podem vir a acontecer num país. Isso é muito ruim, né? Você começa a estimular ações terroristas num país, e isso para combater é muito difícil, não é fácil.